E o plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou ontem também a lista tríplice de candidatos para ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, numa das vagas reservadas à categoria dos advogados. A lista será encaminhada ao presidente da República, Michel Temer, que deve escolher um dos nomes. O candidato escolhido substituirá o ministro Admar Gonzaga Neto. A lista aprovada é composta pelos advogados Sérgio Silveira Banhos, Carlos Bastide Horbach e Marilda de Paula Silveira. De acordo com a Constituição Federal, o TSE é composto por, no mínimo, 7 ministros, 3 do STF, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 juristas, nomeados pelo presidente da República, dentre advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, a partir de lista tríplice indicada pelo STF. E para falar sobre esse assunto, sobre a sessão de ontem no plenário do Supremo Tribunal Federal, está aqui no estúdio conosco a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Karina, essa semana várias decisões já foram tomadas aí pelos ministros no plenário, né? Ontem, uma terceira lei do Rio de Janeiro foi aí analisada pelos ministros e considerada inconstitucional, né? Na terça-feira, que nós tivemos uma sessão extraordinária pela manhã, também 2 leis foram analisadas e declaradas inconstitucionais, incompatíveis com o texto da Constituição, em que os ministros acabaram decidindo que haveria uma violação, uma usurpação da competência legislativa da União para legislar sobre direito civil, direito do trabalho, e que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro teria, de uma certa forma, exorbitado no seu poder legislativo. E ontem também, além do julgamento de 2 ações rescisórias que acabaram sendo julgadas improcedentes, essa legislação, essa lei específica do Estado do Rio de Janeiro, que tratava de novas restrições, outras restrições, na verdade, que deveriam ser inseridas nos rótulos de produtos alimentícios, também foi declarada inconstitucional. E qual foi o fundamento principal? O fundamento principal que o plenário levou em consideração para se chegar a essa conclusão? Foi uma discussão por maioria e não por votação unânime, já que houve divergência, mas o voto médio, a maior parte dos ministros entenderam que haveria uma violação porque uma lei federal já teria tratado ou estabelecido algumas restrições que deveriam ser contidas nesses rótulos dos produtos alimentícios. E quando o Estado, que também pode legislar sobre esse assunto em razão da proteção do consumidor, ele estabelece novas restrições, ele estaria usurpando uma competência da União ou indo além daquelas normas gerais já previstas e permitidas pela própria Constituição. Isso também, de uma certa forma, como a gente pôde acompanhar no trechinho que passou do voto do ministro Gilmar Mendes, que foi o relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, ele diz que essas restrições poderiam ficar nítido que no Brasil nós teríamos dois tipos de rótulos, um rótulo de caráter nacional e um rótulo específico do Rio de Janeiro. E aí haveria um impedimento ou talvez uma dificuldade de trânsito dessas mercadorias. Então, o principal fundamento que se levou aqui em consideração foi o que a Constituição estabelece como competências legislativas concorrentes. O artigo 24 da Constituição determina um rol de direitos que tanto a União como os estados, os municípios, podem legislar sobre aqueles assuntos. Mas não há uma hierarquia entre eles. A Constituição diz, a Constituição sobre esses temas, e proteção do consumidor é uma delas, vai legislar de uma forma geral, normas gerais sobre esse tema. Onde houver lacunas, é possível que os estados legislem e, havendo lacunas na legislação estadual, os municípios também podem legislar. O artigo 24 vai um pouco além. Não havendo uma lei federal, uma lei elaborada pelo Congresso Nacional, os estados podem legislar plenamente sobre aquele assunto. Mas se posteriormente essa lei estadual sobrevier uma lei federal, no que elas forem incompatíveis, vai prevalecer a lei estabelecida pelo Congresso Nacional. E é exatamente o que aconteceu aqui, nessa lei do Estado do Rio de Janeiro. O ministro Gilmar Mendes, durante o seu voto, um voto bastante didático, ele estabelece que essas normas gerais que restringem essas informações ou determinam quais são essas informações mínimas do rótulo, estão previstas no Código de Defesa do Consumidor e algumas resoluções da Anvisa, normas gerais. Quando o Estado vai além e restringe mais, ele estaria violando, então, esse padrão de procedimento, vamos dizer assim, dessa repartição de competências legislativas de natureza concorrente, da forma como firmado lá no artigo 24.
O ministro Edson Fachin abriu a divergência, acabou ficando vencido, mas ele entendeu que não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade, porque a norma seria ainda mais protetiva ao direito do consumidor e, por isso, viria ao encontro do texto constitucional e não de uma forma contrária, vamos dizer assim, e não de encontro a esse texto. Mas ficou vencido, prevaleceu o voto do ministro relator, no sentido de que a norma é inconstitucional, viola a Constituição e usurpa essa competência da União, já que normas gerais já estariam previstas e estabelecendo esse tipo de restrição. Tá ótimo, Karina. Obrigada pelas suas explicações por hoje. Até a próxima semana que vem. Até mais.